Apesar da ação democrática firme e destemida do Congresso Nacional, ou talvez por isso mesmo, seu prédio também, como do Supremo e como do Palácio do Planalto, foi invadido em prática criminosa com a depredação de bens e valores. Mas esmorecimento não consta do dicionário democrático. Atingidos também foram, em quadra recente, o Supremo Tribunal Federal e a Justiça Eleitoral. E, neste momento grave, não faltou aos brasileiros e à magistratura nacional a presença em verbo altaneiro e objetivo do senador Rodrigo Pacheco, garantindo que os poderes da República persistiam independentes e, para além de estarem em harmonia, resguardavam seus laços de amizade institucional, que faz residir na união das pessoas a certeza da boa intenção de seguirem juntas para a obtenção dos objetivos fundamentais da República. Não se dão à agressão. As normas jurídicas dependem das mulheres e dos homens que se propõem ao servir ao povo de maneira amistosa e não conflituosa, para o bem de todos, não para uns poucos. E, no entanto, experimentamos conflitos instigados por contaminação de ideias de destruição democrática, por mentiras destiladas, falsidades divulgadas, dúvidas insufladas contra instituições e seus agentes, sem qualquer embasamento que não a mera vontade de desfazer o feito e legitimado. O senador Rodrigo Pacheco recebe a medalha da Ordem de Mérito Eleitoral Assis Brasil por ser um amigo da democracia. Esse Tribunal Superior Eleitoral foi apelidado Tribunal da Democracia. Não poderia ser mais apropriado, portanto, conferir-lhe o agradecimento que agora, no gesto do ministro-presidente Alexandre de Moraes, se faz. Poderia parecer que no século XXI não seria necessário fazer a defesa da vida democrática. Liberdades conquistadas, direitos assegurados, democracia consolidada, Constituição promulgada. Mas o presente surpreendeu tantos de nós, confiantes que estávamos, que as liberdades provariam que a humanidade floresce apenas com elas. Há quem se deixa ainda agradar pelo som do autoritarismo, pelas crenças fictícias e interesseiras, pela negação de fatos comprovados, pela recusa da ciência evidenciada. Por isso há de haver os que garantem a democracia, os que por ela labutam em benefício de todos. O Brasil é uma democracia conquistada em sua última fase histórica há relativamente pouco tempo, e como planta tenra, ainda depende de muitos cuidados. Os temporais antidemocráticos trovejam nos céus da contemporaneidade. As liberdades põem-se ainda em risco. Por isso é de se atentar mais e mais à sua defesa, por não ser a democracia uma opção, mas a única via possível para uma humanidade mais livre, construída com maior solidariedade, voltada à garantia do poder estatal limitado, que represente por vias legítimas cada um e todos os cidadãos. Na atualidade, continua a haver inumerosíssimos problemas a serem enfrentados. Compete a cada um de nós, cidadãos brasileiros, contribuir para a sua solução. Neste Tribunal da Democracia, se tem por assentado o que também está no entendimento mundialmente prevalecente. Nenhum problema social, econômico, político ou jurídico será resolvido senão com mais e mais e sempre democracia, a permitir que os espaços de liberdades possibilitem o pensar e repensar as transformações humanas necessárias para a libertação dos que ainda não podem ser tidos como livres em todos os sentidos, e para que haja maior igualdade, que os desigualados ainda são muitos. Neste momento da história da República Brasileira, o senador Rodrigo Pacheco contribui com rigor, seriedade, firmeza, sem tergiversação ou tibieza, sem arrobos nem ruídos dispersivos, para o fortalecimento da democracia e da República. Os poderes do Estado brasileiro foram afrontados em suas bases democráticas e constitucionais nos últimos tempos. As paredes e bens que compõem seus prédios foram agredidos, seus fundamentos foram questionados, os agentes que integram seus órgãos foram atacados nos últimos tempos. A democracia permaneceu inabalada, porque houve mulheres e homens que se puseram contra a traição da Constituição e da pátria e fizeram desse morejar democrático o seu empenho permanente, para que a história não deixasse que o desmando e o desfazimento sobrepusessem o fazer republicano de gerações que lutaram para reinventar democraticamente nosso país.
E o senador Rodrigo Pacheco falou quando muitos se calaram, em momentos em que a palavra desfaz equívocos planejados, golpismos programados, desvairios divulgados. A contaminação de ideias antidemocráticas em convite a ações autoritárias e inconstitucionais não é vencível sem ação certa, objetiva e ostensiva para se esvaziarem aquelas atuações. Não adianta apenas não se pôr de acordo com o autoritarismo, não ser a favor do autoritarismo. É preciso afirmar-se pela democracia, imprescindível para a garantia das liberdades. Não ser contra uma doença não garante a saúde. É preciso cuidado e trato para que ela não possa impregnar o corpo pessoal ou político. E esse cuidado exige coragem, moderação e retidão de condutas. O populismo autoritário que passeou pelas vias estreitas do voluntarismo pessoal e egoísta continuam a impor aos democratas reação de vigor e certeza, a impedir que prosperem outras aventuras antidemocráticas. Destruir quase sempre é fácil. Construir pede talento, dedicação e responsabilidade. Toda construção exige ação. Civilização exige um querer ativo. E a humanidade não é construída na inércia, menos ainda na negação da vida e de seus valores de humanidade, dignidade e liberdade. A construção democrática é uma peleja permanente, porque democracia é um fazer permanente voltado para o bem de todos. Os que preferem o comodismo do não fazer, não falar e não defender o processo democrático nem podem ser considerados sujeitos dessa democracia, estão mais para cidadãos objeto. Esses são cidadãos que podem experimentar pela ação de outrem benefícios até libertadores da democracia, mas que parecem apenas pretender auferir lucros, materiais ou não, extraídos do fazer alheio. A democracia não é inerte, a república não permite omissão, a vida pede ação, por isso a política é ativa. Ideias, palavras e atos como aqueles do senador Rodrigo Pacheco, em defesa da democracia, em momento de tormentosa arguição de sua desvalia e em atitudes de contraposição à Constituição, suas palavras em defesa da justiça num país de tantas injustiças e em afronta aos órgãos do Poder Judiciário, responsável pela solução dos litígios, em defesa da paz social em quadra, em que conflitos foram insuflados, até mesmo por órgãos e agentes fraudadores de valores ético-constitucionais, da fraternidade e do pluralismo, esses gestos têm uma medida superior. A condição do senador de presidente do Congresso Nacional dotou cada qual de suas manifestações em defesa do Poder Judiciário, tão duramente criticado, e não por suas imperfeições, que elas existem, senão pela sua atuação democrática. Em defesa da justiça eleitoral, jamais tão inclementemente afrontada em seus 91 anos de existência, como nos mais recentes períodos eleitorais. Em defesa da confiabilidade e segurança das urnas eletrônicas, garantia das eleições limpas, certas e transparentes, soou como exercício de uma advocacia levada a efeito para a garantia do direito fundamental que todo mundo tem à democracia. Posso dizer que, nos últimos tempos, o senador Rodrigo Pacheco advogou a causa da democracia, em pleito no qual as instituições estatais democráticas foram fustigadas em seus deveres, em suas atribuições e em sua atuação. Com a sua advocacia democrática no espaço político, o senador Rodrigo Pacheco tornou os poderes legislativo, executivo e judiciário litisconsortes do mesmo processo, o processo democrático. O Congresso Nacional, presidido hoje por Sua Excelência, é a voz da nação a criar o direito e a afirmar a ideia de justiça que deve prevalecer em determinado momento da história.